No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a velha natureza, o que nós herdamos na velha natureza, o que estava atrelado à velha natureza, e no finalzinho nós vimos como Jesus nos resgatou desse estilo de vida, de ficar carregando um corpo putrefato nas nossas costas, em decomposição, que não tinha solução. Jesus Cristo resolve isso para nós, morrendo na cruz do Calvário e levando sobre si o nosso pecado. E agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai nos lembrar que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outra versão diz, eis que se fizeram novas todas as coisas. Você pode declarar isso? Se fizeram novas todas as coisas. Não foi só um aspecto seu, todas as coisas se fizeram novas. Espiritualmente, você é um ser totalmente novo, nascido agora para Deus. Nós terminamos na aula passada, nos lembrando que nós precisamos viver conscientes de que nós estamos mortos para o pecado. E por isso o pecado não pode mais nos escravizar. Presta atenção, não pode. Não é que Satanás não tente a nossa vida, mas legalmente ele não pode mais nos escravizar. Por quê? Nós pertencemos a um novo Senhor. E esse Senhor que nos ama, Ele nos dá a liberdade de escolher a Ele todos os dias da nossa vida. No passado a gente não tinha isso, mas agora nós temos. E uma outra coisa que nós vimos é o fato de que Jesus, nós nos identificamos com Ele, Ele é nosso substituto, nosso representante. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Mas não foi só isso. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E não foi apenas uma demonstração, gente, do poder de Deus para o seu Filho. Deus o ressuscitou dentre os mortos, como diz a palavra. Essa foi uma demonstração de poder para mim e para você. Tamanho poder que Deus tem. Veja, se você está se considerando morto para o pecado, existe um poder dentro de você, o poder da ressurreição. Gente, morte, algo que a gente poderia dizer é impossível. E Deus vira e fala, olha, eu ressuscitei o meu filho. Eu tenho todo o poder. Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, para que você entenda que existe um poder mais forte do que a morte. Então existe um poder mais forte do que o pecado. O pecado não terá domínio sobre você. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 18 a verso 20. Diz, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ou seja, esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus é o mesmo poder que opera em mim e em você. Esse mesmo poder é usado na minha vida e na sua vida. Romanos capítulo 6, verso 4, então diz, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Presta atenção que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, justamente, não é uma sugestão. Ele está falando, se nós fomos ressuscitados, juntamente com Cristo, vamos andar em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? Ele está usando como uma palavra de autoridade. Que novidade de vida é essa? É a novidade de vida do poder de Deus que habita dentro de mim e de você. Que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa reconhecer o poder de Deus que habita dentro de nós, os que cremos. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui em Efésios capítulo 1, nós, os que cremos, qual é a ação que coloca esse poder em operação? A crença, a fé. E a fé é viver em total união com Deus. Essa fé, ela é alimentada não das coisas externas, ela é alimentada pela palavra sobrenatural do próprio Deus. Olha só que interessante. Deus espera com que a gente ande em fé com Ele, e Ele mesmo nos dá da sua palavra que alimenta a nossa fé. Ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Em outras traduções diz ouvir a pregação de Cristo. Ou seja, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos até mesmo lendo e meditando na palavra de Deus, ouvindo direto do Espírito Santo falando no nosso coração, fé é gerada no nosso coração. Como é que você aceitou Jesus? Pela fé.
porque você ouviu algo, algo foi gerado no seu coração, você acreditou, entregou sua vida para Jesus e lembra, o passado ficou para trás, você ressuscitou no poder, mas não só ressuscitou no poder, para que você se lembre, Jesus é poderoso. Você ressuscitou no poder de Deus e esse mesmo poder opera em você, como diz aqui o apóstolo Paulo. Por isso, vamos lembrar aqui de Romanos capítulo 6, verso 10, verso 11, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Preste atenção, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui é interessante a gente poder ver isso aqui. De uma vez para sempre morreu para o pecado. De uma vez para sempre. A Bíblia não está de brincadeira. A Bíblia está determinando aqui para mim e para você que quando nós aceitamos Jesus, lembra da nossa aula Grande Troca, você ressuscitou em Cristo Jesus, você morreu para o pecado. O que o apóstolo Paulo fala agora? Na sua mentalidade, na renovação da sua mente, se considere morto para o pecado. Ou seja, constantemente o inimigo vai tentar lembrar você do seu passado. Se considere morto. Morto não reage. Pegou essa? Se considere morto. Você pode dizer para o inferno, esse não era eu. Esse era o outro. E o outro está enterrado. O outro está morto. O velho eu ficou para trás. Você sabe que no mundo espiritual a gente tem que tomar determinados posicionamentos para que eu e você possamos viver nessa vida, porque nós temos um inimigo. A Bíblia fala que Satanás é um inimigo das nossas almas. Ele vai constantemente tentar puxar a gente para baixo. Constantemente vai tentar puxar a gente para um estado onde a gente fique olhando para o nosso antigo eu. Mas é por isso que o apóstolo Paulo deixa aqui registrado, considere-se morto para o pecado. Número 1. Número 2, ao mesmo tempo, considere-se vivo para Deus. Ou seja, medite na realidade de que você está vivo para Deus, que a sua existência não é mais para você mesmo. A sua existência, todos os seus sonhos, toda a sua identidade, isso está na mão de Deus. Considere-se vivo para Deus. 2 Coríntios 5,15 nos lembra, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu e você nascemos por uma viva esperança, gente. A esperança de que Cristo está sendo formado em nós. Isso não é maravilhoso? Que a gente ainda tem determinados hábitos que são condizentes com aquela natureza que morreu. Mas nós podemos mudar esses hábitos. Por quê? Porque em nós opera um poder maior do que o poder do pecado. Maior do que o poder que nos escravizava. Como nós falamos, nós podemos renovar a nossa mente. Tudo começa num pensamento. Você sabe que hoje nós somos tão livres do pecado que você tem a decisão. Olha só, você tem a decisão. No momento que chega aquele pensamento, você tem uma decisão a fazer. Faço isso ou faço aquilo outro? Faço isso que vai agradar a minha carne ou faço isso que vai agradar o Espírito? É uma luta constante entre a sua vontade e a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. Falando naquele capítulo ali sobre o Espírito Santo, ou seja, é a minha vontade contra a vontade de Deus. Mas nesse momento você tem que saber que você tem o Espírito Santo. Número 2, você tem que saber que você pode se chegar ao trono da graça para encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Você sabe que você pode chegar para Deus e pedir socorro para Ele. Jesus, não estou aguentando isso aqui, me ajuda. Existe um poder maior dentro de você. Quando a gente era escravo do pecado, a gente não tinha outra opção. Era pecar ou pecar. Hoje nós temos opção. E a Bíblia nos mostra isso, tanto que fala aqui em Hebreus capítulo 12, do pecado que tenazmente nos assedia. Há sim a possibilidade do pecado nos assediar e nos tirar dessa nossa consciência de que nós estamos vivos para Deus. Mas eu e você também temos a ajuda do Espírito Santo Consolador. Depois vai ler lá João capítulo 14, 15, 16... que vai falar justamente dessa nossa união com Cristo e a pessoa do Espírito Santo que nos ajuda.
Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós outros o outro Consolador. Essa expressão outro significa um do mesmo tipo. Ele é Deus como eu sou Deus. Ele tem tanto poder quanto eu tenho poder. E Ele vai ajudar vocês. Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. É o poder do Espírito Santo, gente. É o poder de uma nova vida. É o poder de uma vida ressurreta. Então, nessa nova esperança que nós temos, é a esperança de nós vivermos a imagem de Deus como filho de Deus. Existe uma esperança dentro de nós. Existe uma esperança viva dentro de nós. 1 Pedro 1,3 nos lembra, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Romanos capítulo 8, verso 29, vai nos lembrar, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está falando de um pré-destino. Que pré-destino é esse? As pessoas que entregarem o seu coração para Jesus têm o pré-destino de se parecerem com Jesus. Ou seja, já no caminho, onde você aceita Jesus, Ele já começa a fazer uma obra. E que obra é essa? Essa é a nossa esperança, gente. A gente cada dia mais se parecer com Jesus. Cada dia mais resplandecermos a imagem dEle nesse mundo. Essa é a nossa viva esperança. Algumas características para a gente terminar do novo eu. A nova criação, então, é tudo o que está em Cristo. Ou seja, se eu e você somos uma nova criatura, tudo isso porque nós estamos em Cristo. Ou seja, nós temos o seu caráter. O que está sendo gerado em nós? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. Nós temos o caráter de Cristo sendo formado em nós. O que nós temos então também como questão de caráter de Cristo? A unidade. Assim como Deus é três e andam em unidade, nós temos essa unidade com eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17, essa unidade desse caráter de Deus é formada em nós. A segunda coisa que nós temos a sua lei, e a lei de Deus é o amor. A gente tem o Espírito da vida, como diz lá Romanos capítulo 8, a lei do Espírito da vida. Nós temos essa lei operando dentro de nós. Por isso que constantemente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo João vai falar sobre a gente andar em amor, porque essa é a lei do Novo Testamento. Foi essa lei que Jesus deixou para a gente. Nós temos a autoridade de Jesus como nova criatura. Eu e você temos a autoridade. Nós temos o nome de Jesus e nós temos a palavra de Deus. E aliás, eu fiz uma série no meu blog falando só sobre o nome de Jesus. Maravilhoso o nome de Jesus. E quando a gente usa o nome de Jesus não é uma expressão no final da oração ou no final de um pedido que garante que aquele pedido vai acontecer. Eu vou conseguir chegar a tempo no meu trabalho em nome de Jesus. O meu time vai vencer hoje em nome de Jesus. O nome de Jesus nos foi dado como uma procuração para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que é vontade de Deus, nós podemos usar a autoridade do nome de Jesus. Então, é muito interessante como hoje, os crentes usam o nome de Jesus para qualquer coisa. E virou quase um jargão evangélico, mas sem poder nenhum. Você tem que entender que quando você vai num banco, um tempo atrás eu precisei que minha irmã fosse no banco, lá no Rio de Janeiro, e eu dei para ela uma procuração. Ela não precisou fazer nada. Ela chegou lá, olha, eu vim aqui, quando meu irmão está aqui a procuração. Quando a gerente olhou a procuração, está tudo certo. Ou seja, a procuração, ela te dá direitos legais para um fim específico. Então, eu e você temos essa autoridade. Para quê? Para fazer a vontade de Deus e não para cumprir a nossa própria vontade. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade final na nossa vida. Nós temos o poder de Deus, o Espírito Santo operando em nós. E nós temos as suas roupas, ou seja, a sua justiça.
justiça. A Bíblia fala que ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Justiça é a nossa vestimenta. Justiça é a nossa nova identidade. E é isso que eu e você temos em Cristo Jesus. Essas são características do seu novo eu, da nova criação que você é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.